Lembro daquele dia com uma clareza que dói. O céu de outubro, pesado e cinzento como uma chapa de metal envelhecida, as árvores desfolhadas que ladeavam o caminho até o cemitério, seus galhos retorcidos como dedos ossudos apontando para o chão, e o cheiro úmido da terra recém-revirada, tão intenso que parecia ter se impregnado em minha pele para sempre. Minha avó, Claudia Sergeyevna Voronova, partiu deste mundo da mesma forma como viveu, em silêncio, sem alarde, como se fosse apenas mais uma noite de sono. Naquele dia, éramos apenas 7 pessoas ao redor de seu caixão. Eu, meu marido Igor, a vizinha Ana Petrovna, o padre, 2 coveiros e uma senhora do conselho rural. Meu irmão Kirill havia prometido chegar antes do meio-dia, mas o ponteiro dos minutos já havia ultrapassado as 2 da tarde, e dele nem sinal. Será que devo ligar novamente? Pensei, enquanto Igor se mexia impaciente, trocando o peso de um pé para o outro, os olhos fixos no relógio. Estou atrasado por causa de compromissos importantes, justificou-se, como se aquilo fosse uma desculpa suficiente. Engoli em seco o nó que se formava na garganta. Começaremos sem ele, decidi. O padre olhou para nós com um misto de compreensão e reprovação antes de murmurar, quase para si mesmo: Deus tudo vê. Aquelas palavras simples, ditas em um tom tão sereno, ecoaram dentro de mim como um consolo amargo, uma verdade inconveniente que não podia ser ignorada. Os primeiros torrões de terra bateram surdamente na tampa do caixão. Meus olhos se fixaram na fotografia da avó jovem, com sua longa trança jogada sobre o ombro, e foi como se o tempo tivesse parado. Nunca mais ouviria sua voz rouca e carinhosa me chamando de Nadiusha, minha menina. Foi então que Kirill apareceu ofegante, vestindo um casaco de couro que exalava um misto de perfume caro e conhaque. Desculpe, irmãzinha, o cliente não queria fechar o negócio de jeito nenhum, disse, dando-me um tapa amigável nas costas, como se estivéssemos nos encontrando por acaso em um shopping center, e não no túmulo fresco de nossa avó. Bom, vamos ao cartório? Perguntou, já com a pressa de quem quer encerrar aquele capítulo. Olhei para o monte de terra recém-empilhada, para as cruzes tortas ao redor, e uma pergunta martelava em minha cabeça: será que é só isso? Toda uma vida se resume a alguns anos de correria e, no final, apenas um buraco no chão e visitas esporádicas de pessoas que não têm tempo a perder? O escritório do notário parecia a sala de espera de um médico do interior, paredes descascadas, cadeiras rangentes e o cheiro mofado de papéis antigos. A mulher atrás da mesa, baixinha e de óculos grossos, falava em um ritmo mecânico, como se recitasse uma oração fúnebre. Claudia Sergeyevna Voronova, residente na região de Tver, cidade de Kashin, Rua Pushkin, número 17, apartamento 5, deixa como herança. Mal prestava atenção às palavras iniciais. Minha cabeça pesava como chumbo, e as frases se misturavam em um zumbido distante. Lembrava-me das promessas da avó. Depois que eu partir, vocês vão viver com conforto, em um apartamento na cidade, com tudo do bom e do melhor. Sabia que ela havia economizado a vida inteira, negando a si mesma até os pequenos prazeres, sonhando em nos deixar algo de valor. Ela mesma dividia seu tempo entre a cidade e o campo, invernos na kitnet de Kashin, verões na casa de madeira da aldeia. A Kirill Andreevich Voronov deixa um apartamento de 3 quartos na cidade de Tver, localizado na... Senti Igor se enrijecer ao meu lado. 3 quartos em Tver. Isso deve valer uns 8 milhões, no mínimo, calculou em voz baixa. Junto com as obrigações financeiras do contrato de crédito número. Que obrigações financeiras? Kirill interrompeu, inclinando-se para frente. A notária ajustou os óculos e continuou, impassível. O imóvel está hipotecado como garantia de um empréstimo no valor de 6 milhões e 200 mil rublos. Mas que diabos? Kirill empalideceu. Por que ela precisaria de um crédito desse tamanho? A voz da notária não mudou de tom. A Nadia Andreevna Voronova herda a casa na aldeia de Sosnova, Rua Central, número 8, com um terreno de 15 hectares adjacente. Fechei os olhos. Era a velha casa da avó, aquela mesma onde passei todos os verões da infância. O alpendre inclinado, os assoalhos que rangiam a cada passo, o poço no quintal. E junto com ela, a responsabilidade de quitar o saldo devedor de 780 mil rublos. Um silêncio cortante tomou conta da sala. Igor apertava os punhos com tanta força que as juntas ficaram brancas. Kirill encarava a notária como se ela fosse um fantasma. Isso é um engano, balbuciou finalmente. Nossa avó sempre disse que nos deixaria uma herança, não dívidas. Não há engano algum, jovem, respondeu a notária, tirando os óculos e esfregando a ponte do nariz com cansaço. Há 2 anos, sua avó contraiu esse empréstimo, usando o apartamento como garantia. A maior parte do dinheiro foi gasta com tratamento médico.
Nos últimos tempos, ela estava muito doente. Todos na região sabiam, menos vocês, aparentemente. De repente me lembrei da última ligação, quando ela reclamava das dores e eu, sempre atarefada, encurtava a conversa com promessas vagas de visitá-la no próximo final de semana. Promessas que nunca cumpri. 780 mil, repeti, incrédula. Onde vou arrumar essa quantia? Lamento muito, Nadia Andreevna, suspirou a notária. Mas este é o desejo expresso em seu testamento. Sua avó nos ferrou, explodiu Igor assim que chegamos ao nosso minúsculo apartamento alugado. Ele andava de um lado para outro como um animal enjaulado. Eu não assinei contrato para sustentar uma família na miséria. Sentei-me na beira da cama, abraçando os joelhos, enquanto a chuva fininha escorria pela janela, formando trilhas que pareciam lágrimas. Como ela pôde fazer isso? Insistia Igor. Vivia dizendo que nos deixaria o que tinha de mais valioso. E no final, uma casa caindo aos pedaços no meio do nada e uma dívida astronômica. Ela estava doente, Igor. Precisava do dinheiro para se tratar. E por que não nos contou? Por que escondeu tudo? Ele parou na minha frente, as mãos nos quadris, o rosto contraído. Vou te dizer por quê. Porque sabia que a teríamos convencido a não fazer essa loucura. Olhei para aquele homem com quem dividia a vida havia 5 anos e foi como se o visse pela primeira vez. Nunca antes tinha notado aquele traço duro nos lábios, aquele brilho frio nos olhos. Sabe qual é a pior parte? Disse ele de repente em um tom quase suave. Eu já tinha até escolhido um apartamento para nós, uma kitnet em um prédio novo. Pensava em vender a herança e dar a entrada. Agora, é como se algo dentro de mim tivesse se partido. Uma onda gelada percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Você já estava planejando vender a herança? Sem nem saber o que era? O que havia para planejar? Deu de ombros. Não íamos morar no mato, óbvio. Contava com um apartamento na cidade ou, no mínimo, com uma boa quantia. E o que recebemos? Um monte de problemas. De repente me lembrei do dia em que a avó me disse, em tom de brincadeira, fique de olho nesse seu Igorzinho. Ele tem os olhos espertos demais, como os do lobo da floresta. Na época fiquei magoada com o comentário. Agora, porém, suas palavras faziam um sentido assustador. Nádia, você precisa contestar esse testamento, disse Igor, sentando-se ao meu lado e tomando minhas mãos nas suas. Com certeza ela não estava em seu juízo perfeito quando o assinou. Ou alguém a obrigou. Isso não é justo, e você sabe. Retirei as mãos com firmeza. Não é verdade, e você também sabe. Então não temos escolha. Vamos ter que vender a casa e o terreno. Talvez dê para cobrir a dívida. A casa da vovó? Repeti, olhando para ele com espanto. A mesma onde cresci, onde cada canto guardava uma memória. E o que você sugere? Que paguemos o crédito com nosso salário. Mal damos conta das nossas próprias contas. Vou encontrar um jeito, afirmei, mais para mim mesma do que para ele. Que jeito, Nádia? Gritou, levantando-se de novo. Que jeito, pelo amor de Deus? Vai vender seus projetos de design pelo triplo ou vai se prostituir? Estremeci como se tivesse levado um tapa. Ou então exige a revisão desse testamento, ou pode esquecer que temos algum futuro juntos. Ele estava sobre mim, os punhos cerrados, a voz carregada de uma raiva que nunca havia dirigido a mim antes. Não vou me matar de trabalhar para pagar as dívidas da sua avó. Olhei para aquele homem com quem havia sonhado envelhecer e só vi um estranho, calculista duro, sem um pingo de compaixão. Está bem, levantei-me devagar. Vou esquecer que você existe. A princípio, ele não acreditou. Ri-se, balançando a cabeça. Ah, para com isso, Nadiusha. Você não tem para onde ir. Mas algo no meu olhar deve ter lhe dito que desta vez era diferente. Caminhei até o armário, peguei uma mala antiga e comecei a guardar nela minhas coisas, poucas, apenas o que era verdadeiramente meu. Você está falando sério? Perguntou, agora com um tom de surpresa genuína na voz. Para onde vai? Para minha casa, respondi, fechando a mala com um clique seco. Para a herança da vovó. O ônibus arrancou, e pela janela vi Igor parado na calçada, cada vez menor, até desaparecer de vista. Deixei para trás Moscou com suas luzes piscantes, seu barulho ensurdecedor e sua agitação sem fim. Encostei a testa no vidro frio da janela e observei as ruas conhecidas se dissolvendo na escuridão, como se fossem desenhadas a carvão e apagadas por uma mão invisível. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não as enxugava. Algo dentro de mim sussurrava que era preciso chorar até a última lágrima agora, para que quando o sol nascesse de novo, minha vida pudesse começar de verdade limpa, como uma página em branco. Nadieca, minha menina. Era como se ouvisse a voz da vovó, suave mas firme, como o vento que balança os pinheiros de Sosnovo. E ela tinha razão.
A estrada da vida nunca é reta nem lisa. Há curvas, buracos, trechos onde a poeira ofusca a vista. Mas é justamente nesses caminhos tortuosos que a gente encontra o que realmente importa. O ônibus me deixou na única parada de Sosnovo numa manhã fria de novembro, quando o céu ainda hesitava entre a noite e o dia. Uma claridade acinzentada se espalhava devagar, como tinta derramada num papel absorvente. A aldeia dormia, só o fumo subia preguiçoso de algumas chaminés, e os cães trocavam latidos sonolentos no silêncio que antecede o amanhecer. Fiquei parada no meio da rua vazia, a mala aos meus pés, sentindo-me estranha ali, como uma atriz de filme antigo que chega a um lugar desconhecido para recomeçar do zero. Mas Sosnovo não era estranho. Ali eu tinha passado todos os verões até os 16 anos, correndo descalça pelos caminhos de terra, colhendo morangos silvestres, ouvindo as histórias da vovó à luz de uma lamparina. Só que agora tudo parecia diferente, as casas mais baixas, a rua mais curta, a aldeia como que encolhida, envelhecida. Os galos já cantavam a pleno pulmão quando cheguei à casa da vovó. Contra o céu chumbo de novembro, ela parecia pequena e curvada como um velho cansado. As paredes de madeira, escurecidas pelo tempo, o alpendre torto, o telhado afundado em alguns pontos. Mesmo assim, havia algo nela. Algo familiar, como um cheiro de infância que a gente nunca esquece. Encontrei a chave do cadeado onde a vovó sempre a escondia, debaixo do vaso velho com uma gerânio seca há décadas. O mecanismo rangiu resistindo até que finalmente cedeu. A porta gemeu ao se abrir, e um cheiro de mofo e abandono me atingiu como um soco. Bom dia, casa, murmurei, e minha própria voz soou estranha naquele silêncio espesso. Abri as janelas para deixar entrar o ar gelado de novembro. A umidade do abandono era o que mais saltava aos olhos. O assoalho rangia a cada passo, o papel de parede se descolava em alguns cantos. Manchas amareladas no teto denunciavam goteiras antigas. Mas quando desci ao porão, surpreendi-me. As vigas eram sólidas, sem rachaduras nem sinais de apodrecimento. Por fora, um velhote, por dentro, ainda forte, resmunguei, e essa ideia, não sei por que, me aqueceu por dentro. O botijão de gás estava cheio, a luz funcionava, a vovó sempre pagava as contas em dia. Acendi o fogão a lenha e comecei a pôr a casa em ordem. Ao meio-dia, o ambiente já estava menos úmido, o cheiro de mofo tinha amenizado, e finalmente pude olhar tudo com calma. 2 saletas pequenas, uma cozinha com um fogão a lenha, que há muito não era usado, pois a vovó cozinhava no fogão a gás, os alpendres e um depósito. Tudo tão conhecido e ao mesmo tempo tão distante. Nas paredes, fotos desbotadas em molduras empoeiradas, o vovô em uniforme militar, meus pais jovens e sorridentes, eu e o Queriu ainda crianças, com sorrisos faltando dentes. Enquanto limpava a comoda do quarto, ouvi batidas na porta. Era Ana Petrovna, a vizinha da vovó, uma senhora magra com um lenço desbotado na cabeça. Nadieca, é você? Ela semicerrou os olhos, examinando-me como se não acreditasse no que via. Quando vi fumaça saindo da chaminé, pensei que eram visões. Não podia ser. Boa tarde, Ana Petrovna, cumprimentei, convidando-a a entrar. Sou eu mesma. Veio para ficar? Ela olhou ao redor com ar de dona da casa, balançando a cabeça. Que abandono, minha filha. A Cladia ficaria tão triste. Ainda não sei, respondi com sinceridade. Talvez para sempre. A velhinha ergueu as sobrancelhas surpresa, mas não disse nada, apenas assentiu, como se confirmasse algo que já desconfiava. Pus a chaleira no fogão e tirei do bolso o único pacote de bolachas que havia comprado na viagem. Ana Petrovna sentou-se à mesa com um suspiro aliviado. É bom que tenha vindo, disse, enquanto eu servia o chá. A alma da sua avó deve estar mais tranquila agora. Ela vivia falando de você, se preocupando. Fez uma pausa, e algo em seu tom me fez congelar com as xícaras nas mãos. É verdade, ultimamente andava muito doente. Ah, minha querida, suspirou sacudindo a cabeça. No último ano ficou bem ruim. Sempre de pé, nunca reclamava de nada. Mas eu via. Afinal, vivemos 40 anos uma ao lado da outra. Como não ia notar? Uma pontada de culpa e amargura me atravessou. Por que a vovó não tinha me dito nada? Por que não pediu ajuda? Ela era orgulhosa, adivinhou Ana Petrovna, como se lesse meus pensamentos. Não queria incomodar ninguém. Dou conta, dizia. Não é a primeira vez. E era forte, apesar de pequena e franzina. Seus olhos brilharam com uma lembrança. Você sabe que a Cladia colocou a aldeia toda de pé com suas ervas? Aprendeu medicina, sim, mas dominou também os remédios da terra. Quem adoecia corria para ela. Uns levavam um chá, outros uma pomada, outros uma compressa. Até minha lombalgia ela curou, continuou animada.
3 dias me esfregando com não sei o que e a dor sumiu como mágica. Eu ouvia e diante dos meus olhos surgia uma vovó que eu não conhecia direito. Não apenas a velhinha tranquila que ligava uma vez por semana para perguntar como eu estava, mas uma mulher de força quietas, para quem as pessoas vinham em busca de alívio. Depois que Ana Petrovna foi embora, continuei a arrumação. No quarto, ao revirar as coisas do armário, encontrei um envelope grosso escondido debaixo de um monte de roupas de cama. Dentro, 2 pilhas de notas amarradas com elásticos de farmácia, e um bilhete no traço angular que eu conhecia tão bem. Minha filha, é para o começo. O resto você vai entender sozinha. Contei direitinho, 200 mil. Minhas mãos tremiam. A vovó sabia. Sabia que eu viria, que não aguentaria ficar com Igor depois de ver quem ele era de verdade, que voltaria para casa onde minha infância tinha sido feliz. Naquela noite, subindo ao sótão, encontrei mais uma surpresa, um baú antigo, reforçado com tiras de metal opaco. Quando criança, adorava me esconder ali dentro, imaginando-me uma pirata que descobrira um tesouro. O baú estava pesado, e tive que lutar com a ferrugem do cadeado até consegui-lo abrir. Dentro, dezenas de cadernos com capas desbotadas, todos escritos naquela mesma letra firme, e saquinhos de ervas secas, cada um etiquetado com esmero. Camomila, julho de 2021, sálvia, agosto de 2022 e pericão, junho de 2023. Fotografias amarelecidas, cartas, documentos. Sentei-me no chão empoeirado e comecei a folhear aquelas relíquias. O primeiro caderno, datado de 1981, trazia receitas que iam desde uma simples infusão de camomila até misturas complexas de várias plantas. Em outros havia anotações de livros médicos, registros de quem tinha sido ajudado e como, descrições detalhadas das propriedades das ervas. Entre as páginas de um deles, encontrei uma foto com as bordas gastas, uma jovem em jaleco branco rodeada de flores silvestres. No verso a inscrição, Anastasia Voronova, 1938. A bisavó, sussurrei, estudando aquele rosto decidido, de olhos vivos e inteligentes. E então, entre os papéis, um recorte de jornal amarelado. Curandeira rural salva a vida do presidente do Colcós, dizia a manchete. O artigo contava como Anastasia Voronova havia curado uma grave pneumonia do líder local com remédios naturais, quando os médicos já haviam desistido. Li sem conseguir parar. Descobri que minha bisavó era uma famosa travnitsa, para ela vinham até de distritos vizinhos. E a vovó Cladia tinha dado continuidade àquele legado, unindo o conhecimento médico formal à sabedoria popular. Quando o telefone tocou, do lado de fora a noite já havia caído, e eu ainda estava imersa naquele mundo que desconhecia, e que ao mesmo tempo, sempre tinha sido meu. A escuridão já havia se instalado por completo quando o telefone vibrou sobre a mesa, arrancando-me daquelas páginas que pareciam sussurrar segredos do passado. O nome na tela piscava, Igor, pela primeira vez em uma semana. Atendi com um tom seco, quase automático. Alô? Oi? Sua voz soava estranhamente suave, como se as arestas de sempre tivessem sido desgastadas. Como você está? Normal. Escuta, Nath. Eu exagerei da outra vez. Vamos conversar com calma. Quando você volta? Olhei para os cadernos abertos à minha frente, as fotografias amareladas, o saquinho de ervas sobre a mesa. O silêncio se esticou até que ele, impaciente, quebrou. Alô? Você está aí? Havia uma ponta de irritação em seu tom agora. Estou perguntando quando você volta. Não vou voltar, Igor. Para com isso. O que você vai fazer nesse buraco? Nem para pagar os juros do empréstimo o seu salário dá. Eu me viro. Você está agindo como uma criança fazendo birra. Chega, volta logo. Ou quer que eu vá buscá-la? Não precisa. Desliguei o telefone e levantei-me do chão, as pernas dormentes depois de horas na mesma posição. Do lado de fora, caía a primeira neve do ano, flocos grandes e lentos, cobrindo a terra com um manto branco que apagava os contornos do mundo. Dentro de casa, só o crepitar da lareira no canto quebrando o silêncio. De repente, uma onda de solidão me atingiu, aguda como uma faca. Nenhuma família, nenhum emprego, nenhum futuro claro à vista. Apenas uma casa velha, uma dívida de quase 800 mil e um baú cheio de cadernos no sótão. Para começar, minha filha. O resto você entenderá sozinha. O que você quis dizer, vovó? O que eu deveria entender? Sem respostas, desci para a cozinha e coloquei a chaleira no fogo. A insônia, minha companheira eterna nos momentos difíceis, já espreitava no horizonte. Em um dos cadernos, eu tinha visto uma receita de chá de ervas para combater justamente isso. Por que não tentar? No sótão, entre os saquinhos, encontrei o que precisava: melissa, erva cidreira e lúpulo.
Preparei a infusão como indicado, provei com cuidado. O gosto era amargo, mas reconfortante, como se a própria terra tivesse destilado aquele sabor. Sentada à janela com a xícara nas mãos, observando a neve cair, percebi algo estranho. Pela primeira vez em meses, sentia uma quietude dentro de mim. Não era felicidade, mas uma espécie de paz esquisita, como se finalmente estivesse onde deveria estar. Terminei o chá, deitei-me em lençóis limpos que cheiravam a baú e ervas secas, e pela primeira vez em semanas adormeci sem pesadelos, afundando em um sono profundo e reparador. Ao acordar na manhã seguinte, descansada, entendi que a herança da vovó talvez não fosse uma maldição, mas um domingo. Um dom que eu ainda precisava decifrar. Os dias de dezembro na aldeia se arrastavam lentos como melado. Do lado de fora, uma brancura infinita, ventanias, dias curtos e noites que pareciam não ter fim. Era o tipo de tempo que pedia uma cadeira junto ao fogão e um livro, e foi assim que mergulhei nos diários e cadernos da vovó Cladia. Todas as noites eu me aninhava na velha poltrona de balanço, enrolada em um cobertor de lã, e viajava para uma vida que nunca imaginei que existisse. A tinta em algumas páginas havia desbotado, mas a letra da vovó, firme e precisa, ainda se deixava ler com facilidade. 12 de novembro de 1958. Hoje trouxeram o Semione Shonionishemi do desmatamento. Pneumonia grave. Febre de quase 40 graus, respiração chiada e acelerada. Não quer ir para o hospital, diz que tem 3 filhos pequenos, quem vai alimentá-los? Coloquei mostardas, dei um chá de folhas de tussilago com tilha e mel. À noite a respiração melhorou, mas a febre persiste. 15 de novembro de 1958. Semione Shonionishemi está se recuperando. A temperatura baixou. A tosse está úmida, mas sem dor. O chá está funcionando. Sua esposa Dária se ajoelhou aos meus pés. A avó Nasha me ensinou assim. Não tem segredo. A cada página, redescobri a vovó, não aquela que me ligava aos domingos ou enviava potes de geleia nas festas, mas uma mulher jovem que salvava vidas quando o hospital mais próximo ficava a 30 quilômetros por estradas de terra. 3 de janeiro de 1965. Atendi o parto da Verka Kuznetsova. Difícil longo. Pensei que não daríamos conta. Já ia mandá-la para o distrito, mas como, com essa neve? Dei chá de framboesa com viburno, fiz compressas na lombar. De madrugada nasceu um menino saudável berrante. Chamaram-no Ivan, em homenagem ao avô. Havia também anotações mais recentes sobre minha infância, os verões em que eu colhia ervas com ela. 10 de julho de 1998. A Nadinka hoje encontrou orégano sozinha, identificou corretamente. Tem olho clínico como a avó Nastia. Talvez o dom dela também se manifeste. Fechei o caderno e olhei pela janela, onde a ventania varria a neve. Que dom, vovó! Eu não tenho dom nenhum. Sou apenas uma designer de interiores, e nem das mais bem-sucedidas. Mas quanto mais eu lia, mais uma vontade estranha crescia em mim. Há de tentar. Apenas tentar. Preparar uma infusão simples, um cataplasma. A oportunidade surgiu mais cedo do que eu esperava. Num daqueles dias de dezembro em que a tempestade finalmente acalmara e um sol pálido de inverno espreitava entre as nuvens, ouvi batidas na porta. Era Ana Petrovna, encolhida em 3 dobradiças, mal conseguindo se mover. Esse radicolite maldito me pegou de jeito, queixou-se a velhinha. Não consigo me endireitar nem virar. Para ir ao distrito só amanhã tem ônibus, e ainda assim se o tempo ajudar. Ajudei-a a chegar até a cama e a cobri com um edredom grosso. Ana Petrovna, quero tentar ajudá-la. Minha avó deixou uma receita para radicolite. Ela me olhou com um brilho de esperança nos olhos cansados. Você sabe fazer? Teoricamente, admiti. Mas a receita é detalhada, e tenho todas as ervas. A velhinha suspirou. Pior não fica, né? A Cladia já me ajudou assim uma vez. Vamos, tente. Subi ao sótão e encontrei o caderno certo. Cataplasma para radicolite e dores nas costas, dizia a letra cuidadosa. Segui as instruções. Misturei ervas secas com vodka, deixei descansar por 2 horas. Depois adicionei um pouco de mel e resina de pinheiro que encontrei em um frasco pequeno entre os suprimentos da vovó. Ana Petrovna suportou o procedimento com estoicismo, apenas gemendo baixinho quando esfreguei a mistura em suas costas e apliquei o cataplasma quente de tecido de lã dobrado. Agora fique deitada sem se mexer, disse, cobrindo-a com um chale de penas. Pelo menos 4 horas. Na velhice, ainda vou ter o luxo de ficar na cama, resmungou, mas fechou os olhos obediente. Fiquei ao seu lado, lendo em voz alta trechos dos diários da vovó. Ana Petrovna adormeceu com a respiração suave, e até as rugas de seu rosto pareciam ter se suavizado.
5 horas depois, ela acordou e, para meu espanto, conseguiu se sentar sem ajuda. Sinto que está passando, murmurou, girando o torso com cuidado. Funcionou, menina. De verdade? Não acreditava no que ouvia. É que a sua Cladia tinha mão leve, e você também, parece. No dia seguinte, Ana Petrovna já conseguia andar, apoiando-se apenas levemente na lombar. E então, 2 dias depois, outra batida na porta. Uma senhora desconhecida, vestida em um casaco desbotado, perguntou do batente. Você é a Naderda? A neta da Cladia? Sim. Dizem que você ajudou a Petrovna com radiculite. Eu tenho um artrite danada nas mãos. Os médicos só me enchem de remédios e não adianta quase nada. Você daria uma olhada, minha filha? Fiquei sem jeito. Eu não sou médica, avisei, e tenho pouquíssima experiência. A sua avó também não era médica, e ajudava melhor que os doutores. Ela não parecia disposta a desistir. Eu pago, não se preocupe. Não, não é por isso, balancei as mãos. É que não tenho certeza se vou conseguir. A velhinha estendeu as mãos para mim, nós retorcidos, articulações inchadas. Então tente. Só isso peço. Pior não vai ficar, suspirei e convidei-a para entrar. Nos cadernos da vovó, encontrei uma receita de pomada para as articulações com cera de abelha, própolis e infusão de ervas. Por sorte, todos os ingredientes estavam nos estoques que ela deixará. Uma semana depois, já eram 3 pessoas na minha porta. A mesma senhora com artrite que jurava que as dores haviam diminuído, sua vizinha com um problema semelhante, e um homem de meia idade com gastrite. Sua avó, Cladia Sergeyevna, tratou do meu pai, apresentou-se ele como Nikolai. Ele tinha úlcera, os médicos já o encaminhavam para a cirurgia, mas ela, com suas ervas, o pôs de pé. Agora é meu estômago que anda ruim. Pensei, vou tentar com a neta. E estendeu-me um pote vazio. Não recusei dessa vez. Para cada um, procurava nos registros da vovó a receita adequada, preparava infusões, decocções, pomadas. E o mais surpreendente, as pessoas melhoravam. Não todas nem de imediato, mas as melhoras eram visíveis. Você tem um dom, Nadiusha, dizia Ana Petrovna, observando enquanto eu preparava mais um remédio. Como a Cladia, como a vovó Nástia. Isso passa de geração em geração na sua família. Eu afastava a ideia com um gesto. Que dom! Só sigo as receitas. Mas algo dentro de mim ecoava aquelas palavras, como se acordasse depois de um longo sono. Até o final de dezembro, a notícia da neta curandeira já havia se espalhado pelas aldeias vizinhas. Vinham pessoas com resfriados, com pressão alta, com dores antigas. Ajudei como pude, sem cobrar dinheiro, mas aceitando o que me ofereciam: mel, leite, lenha cortada. Um homem até consertou o telhado que vazava. Sente como sua vida está mudando, Nadiusha? Disse-me Ana Petrovna certa vez, enquanto tomávamos chá na cozinha. Até a casa parece mais viva. Até seus olhos brilham diferente. Ela tinha razão. Alguma coisa em mim havia mudado nessas semanas. Pela primeira vez, sentia que fazia algo verdadeiramente importante. Não apenas desenhava belos projetos de interiores para clientes ricos, mas ajudava pessoas de verdade. Em meados de janeiro, encomendei pela internet alguns livros sobre fitoterapia e plantas medicinais. Os conhecimentos da vovó eram inestimáveis, mas eu entendia. Precisava estudar também as abordagens modernas, unir a sabedoria popular à ciência. Você tem vocação, disse-me um feldscher aposentado da aldeia vizinha, que veio se apresentar depois de ouvir falar do meu trabalho. Mas sem formação, não irá longe. Precisa estudar. Eu concordava. Sim, estudar. Mas onde arrumar dinheiro? O empréstimo da casa da vovó pendia sobre mim como uma espada de Damocles, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria de quitá-lo. A resposta veio de onde menos esperava, do meu irmão. Queriu apareceu na porta na véspera do ano novo, com uma garrafa de champanhe e o olhar preocupado. Nadiusha, as coisas não estão boas, disse ele sem rodeios, entrando. O banco está exigindo o pagamento antecipado do empréstimo. Como assim? Parei com a chaleira na mão. Mudou o dono do banco, alguma cláusula no contrato em letra miúda. Ele fez um gesto de desdém. Enfim, ou pagamos tudo agora, ou perdemos a casa. E você pode pagar? Perguntei, já sabendo a resposta. Queriu deu uma risada amarga. De onde? Você conhece minha vida, ora sobra, ora falta. Agora está na fase de falta. Sentei-me na cadeira, sentindo o chão se abrir sob meus pés. Tudo que eu havia começado a construir ali, tudo que finalmente dava certo, desmoronaria se tivesse de quitar aquela dívida. E agora? Perguntei baixinho. Não sei. Queriu serviu-se de chá e adicionou um gole de conhaque de um frasco que tirara do bolso. Talvez tenhamos de vender.
Mas quem vai comprar uma casa com essa pendência? Naquela noite ficamos sentados junto ao fogão até o amanhecer, lembrando a infância, a vovó, os pais. E quando a luz cinzenta começou a filtrar pela janela, contei a eles, sem planejar, sobre meu novo ofício, sobre como as pessoas vinham em busca de ajuda, sobre como, pela primeira vez, sentia que encontrara meu lugar. Sério? Queriel balançou a cabeça, incrédulo. Você em medicina popular? E o design? Olhei para as chamas no fogão. Pela primeira vez na vida, sinto que faço algo que realmente vale a pena. Que sou útil. Que posso ajudar. É uma sensação indescritível. Meu irmão ficou calado por muito tempo, olhando para a xícara. Depois, levantou os olhos para mim, cansados, avermelhados, mas de algum modo mais claros. Talvez a vovó soubesse o que fazia quando deixou esta casa para você, disse ele pensativo. Talvez realmente haja algo especial na nossa família. Lá fora a neve de janeiro caía fofa, cobrindo a terra com um manto branco e imaculado. E no meu peito, apesar das notícias preocupantes, crescia uma certeza: estou no caminho certo. E aconteça o que acontecer, encontraria um jeito de preservar aquilo que timidamente começava a brotar na minha nova vida. Fevereiro chegou ventoso e nevado. À noite a casa rangia como um velho navio, e eu, enrolada no cobertor de retalhos da vovó, lia manuais de medicina e fazia anotações em um caderno grosso. De dia as pessoas vinham, uns por uma mistura de ervas, outros por uma pomada, outros apenas por um conselho. Já não me surpreendia mais com aquele fluxo e até passei a anotar tudo em um diário. Quem procurava ajuda, com o que saía, quais os resultados. Naquele dia eu me preparava para ir à floresta colher casca de salgueiro. Mesmo no inverno, ela era ótima para baixar a febre, e meus estoques estavam acabando. Já calçava as Valenqui quando bateram a porta. No batente, um homem desconhecido por volta dos 50 anos, alto, bem vestido em um casaco caro, com uma pasta de couro na mão. Seus olhos percorreram a casa com curiosidade, e ele sorriu de modo amigável. Nadezhda Andreevna Voronova? Valery Sergeyev, historiador regional de Tver. Estudo a história das famílias locais, em especial as tradições de curandeiros populares. Convidei-o a entrar, embora algo dentro de mim se tensionasse. Como ele sabe meu nome? Por que veio agora? Sua família, os Voronov, é muito interessante do ponto de vista histórico, continuou Sergeyev, acomodando-se à mesa e aceitando uma xícara de chá. Ouvi muito sobre sua bisavó Anastasia e sua avó Cladia. Mulheres extraordinárias. E agora você dá continuidade à tradição. Estou apenas começando, desconversei. E não tenho formação específica. Ah, mas o talento está aí, ele inclinou-se para a frente. Os rumores sobre seus sucessos já chegaram à cidade. Havia algo em seu tom, naquela curiosidade excessiva que soava falso. Fiquei ainda mais alerta. Não tenho muito o que contar. Tudo o que sei vem das anotações da minha avó. Posso dar uma olhada nessas anotações? Seus olhos brilharam. Para quê? Perguntei, cruzando os braços. Ele hesitou por um instante, mas logo se recompôs. Puro interesse acadêmico. Sabe, a história da medicina popular na Rússia é pouco estudada. Principalmente as dinastias, quando o conhecimento passa de geração em geração. Também tenho alguns ícones, continuou ele, como se a ideia tivesse acabado de lhe ocorrer. Documentos antigos, livros. Se você tiver algo assim, estou disposto a comprar. Pago bem. Digamos, 300 mil rublos por tudo. Vender as coisas da sua avó. Fiquei paralisada. Por que não? Ele deu de ombros. Você precisa de dinheiro para o empréstimo, e eu preciso de peças para minha coleção. Todos saem ganhando. Além disso, esses itens estarão em boas mãos. Sou um homem honesto. Recusei com educação, mas com firmeza. Sergeyev não insistiu, apenas deixou seu cartão de visitas, caso eu mudasse de ideia. Depois que ele saiu, fiquei muito tempo parada junto à janela, observando-o entrar em seu carro importado caro. Algo me incomodava, mas eu não conseguia identificar o que. À noite acordei com um barulho estranho, como se alguém tivesse arranhado a janela. Meu coração disparou. Fiquei deitada, ouvindo a escuridão, mas não escutei mais nada. É só um galho de árvore, me tranquilizei e voltei a dormir. Pela manhã, descobri o roubo. As coisas mais valiosas haviam desaparecido. O ícone antigo que minha avó guardava com tanto carinho, alguns documentos em couro com selos amarelecidos, um álbum de fotos pré-revolucionário. E o que mais doía, o caderno da minha bisavó Anastasia com receitas únicas que não existiam em nenhum outro lugar. Chamei o policial da região, um rapaz jovem com olhos cansados. Ele inspecionou a casa, anotou meu depoimento, mas não deu muita esperança. Não há sinais de arrombamento, constatou.
Ou você esqueceu de trancar a porta, ou o ladrão tinha a chave. Só tenho um palpite. Falei sobre a visita de Sergeev. Vamos verificar, claro, assentiu o policial, mas será difícil provar. Esses casos têm se tornado comuns. Os idosos são confiantais, deixam qualquer um entrar. Ele foi embora, e eu fiquei no meio da casa devastada, sentindo-me traída e enganada. Quem teria dado a dica para Sergeev? Quem contou a ele sobre as coisas valiosas? A resposta chegou à noite na figura do meu irmão. Kirill chegou agitado, no carro de um vizinho. Nath, ouvi dizer que você teve um problema, abraçou-me no batente da porta. O que sumiu? Muita coisa, enumerei o que havia sido roubado. Kirill empalideceu e sentou-se pesadamente em um banco. A culpa é minha, murmurou. Você contou para Sergeev sobre as coisas da vovó? Não acreditei no que ouvi. Você conhece esse vigarista? Ele não é vigarista. Quer dizer, eu não sabia que era. Kirill passou os dedos pelos cabelos. Ele se apresentou como antiquário de Tver, disse que procurava peças antigas para um museu. Mencionei que a vovó tinha alguns ícones, documentos. Pensei que se ele comprasse, dividiríamos o dinheiro. Ajudaria com o empréstimo. Olhei para meu irmão e não o reconheci. A pessoa com quem cresci, que dividia o mesmo teto, me traíra por dinheiro. Você só pensa em dinheiro. Explode. Quanto ele te prometeu? 10%? 15%? 30%, respondeu ele, quase inaudível. Mas juro que achei que era um negócio honesto. Como eu poderia saber que ele era ladrão? E não passou pela sua cabeça me perguntar? Não pensou que era minha casa, minhas coisas? Nossas coisas, teimou Kirill. A vovó era minha também. Virei o rosto para que ele não visse minhas lágrimas. Foi quando o telefone tocou. Igor, que agora ligava a cada 2 semanas, como se cumprisse uma obrigação desagradável. Nádia, o Kirill me contou tudo, começou ele, sem rodeios. Vê no que dá essa sua romantização da vida no campo. Volta para Moscou antes que seja tarde. Não volto, respondi, cansada. Você enlouqueceu? Primeiro essa dívida, agora um roubo. O que vem depois? A casa vai pegar fogo ou você vai ser assaltada e morta nesse mato? Igor, é minha escolha, tentei manter a calma. Fico aqui. Então é burra mesmo, rosnou ele e desligou. Kirill passou a noite em casa e foi embora pela manhã, prometendo tentar encontrar Sergeev. Não acreditava muito que desse certo. Gente assim sabe apagar rastros. Sozinha, sentei-me à janela e fiquei olhando para o jardim coberto de neve. A perda parecia irreparável. Principalmente a dor pela perda do caderno da bisavó. Lá estavam receitas que não existiam em nenhum outro lugar. Um bater na porta me tirou do torpor. No batente, uma mulher exausta com um menino de uns 10 anos. A criança respirava com dificuldade, pressionando a mão contra o peito. Você é Nádia? A Travnitsa? A voz da mulher tremia de desespero. Me ajude, meu filho está sufocando. Bronquite asmática. Uma crise. Não dá para levar ao hospital. O ônibus só passa amanhã, e não temos carro. Levei-os para dentro. O menino, pálido, com os lábios arroxados, mal conseguia ficar de pé. Sentei-o perto do fogão, envolvi-o em um cobertor. Como você se chama? Perguntei, olhando em seus olhos assustados. Misha, sussurrou ele, e foi tomado por uma tosse longa e dolorida. Eu sou Ludmila Ivanovna, apresentou-se a mulher. Desaurexi, a 5 quilômetros daqui. Ana Petrovna falou de você. Corri até meus estoques. Bronquite com componente asmático. Na memória, eu tinha alguns dos remédios da vovó, mas a receita mais eficaz estava justamente naquele caderno perdido. Pensa, Nádia, pensa, ordenei a mim mesma. Lembrava-me de que a receita levava folhas de manha madrasta, plantago, sálvia. O que mais? As ideias se embaralhavam. Misha tossiu novamente, e aquele som me perfurou como uma faca. E então, como se alguém sussurrasse em meu ouvido, ledum, mel, um pouco de anis e óleo de eucalipto para inalação. Agei como em transe, preparei o chá, infundi as ervas, misturei os ingredientes nas proporções certas. Depois fiz uma inalação para o menino sobre uma bacia com água quente e gotas de eucalipto. Dei-lhe o chá com mel, esfreguei seu peito e costas com uma pomada de ledum. O milagre aconteceu em 1 hora. A respiração de Misha ficou mais regular, a tosse mais branda. A cor voltou ao seu rosto. Ao anoitecer, ele já conseguia falar e até sorrir. Você é uma mágica de verdade, Ludmila Ivanovna olhava para mim com reverência. Não sei como agradecer. Não precisa, e balancei a cabeça. Só continuem as inalações por mais 3 dias e tomem este chá de manhã e à noite. Eles ficaram para pernoitar. Era tarde e o menino precisava de repouso. No café da manhã seguinte, Ludmila Ivanovna contou sua história. O marido bebia, não havia trabalho na aldeia.
Vou à cidade, lavo pisos em escritórios. Tenho 3 filhos. Misha é o mais velho, e ainda gêmeos de 6 anos. Mal conseguimos sobreviver. Olhava para aquela mulher, esgotada pela vida, mas não quebrada, ainda capaz de lutar pelos filhos, e sentia uma estranha afinidade. Ela também estava em uma encruzilhada e escolhera o caminho mais difícil, o único possível para si. Volte daqui a uma semana, disse, preparando saquinhos com ervas e pomadas para eles levarem. Vamos ver como Misha está respondendo ao tratamento. Eles partiram, deixando para trás um silêncio incomum. Sentei-me à janela, observando a neve cair, e de repente percebi que pela primeira vez em dias, não estava pensando no roubo, na traição do irmão ou nas palavras de Igor. Pensava em Misha, em como ele sorrira quando conseguiu respirar sem dificuldade. Em como perguntara, antes de dormir, é verdade que a senhora pode curar todo mundo? Pensava no alívio no rosto de sua mãe quando o perigo passou. Então compreendi. Aqui estava o verdadeiro legado da vovó. Não os ícones, não os documentos, não os objetos, mas o dom de ajudar as pessoas. Um dom que não poderia ser roubado, nem tirado, nem vendido. Filha, isso é para começar. O resto, você entenderá sozinha. Parecia que finalmente eu começava a entender. Março chegou com geadas e os primeiros sinais tímidos da primavera. A neve afundava, escurecia e debaixo dela já se sentia a terra despertando. Em dias assim, dava vontade de abrir as janelas de par em par e respirar fundo o ar fresco, cheirando a degelo e a começos. A notícia sobre o menino Misha espalhou-se pelas aldeias vizinhas com a velocidade de um incêndio florestal. Ludmila Ivanovna contava a todos que quisessem ouvir como a Travnice Nadia, havia salvado seu filho de um ataque asfixiante quando os médicos nada mais puderam fazer. Ela exagera, eu dizia, acenando com a mão sempre que Ana Petrovna me repetia esses relatos. Salvar? Só aliviei os sintomas. Mas a vizinha sábia respondia com um sorriso. Para uma mãe, quando o filho não consegue respirar e de repente o ar volta a entrar em seus pulmões, isso não é milagre? Até o fim de março, já não vinham apenas moradores das redondezas. Passaram a chegar pessoas do distrito, até mesmo de Tver. Mal dava conta de atender a todos que batiam à minha porta. Uns traziam dores antigas, doenças de pele, problemas digestivos crônicos. Outros queixas menores, resfriados, insônia. Mas a cada um eu dedicava atenção, buscando a erva certa, a palavra certa. Percebendo que a demanda só cresceria, estabeleci regras claras para mim mesma. Primeiro, nenhum pagamento. Não queria transformar o legado da vovó em comércio. Segundo, honestidade absoluta. Se não pudesse ajudar ou se o caso exigisse medicina convencional, dizia sem rodeios. Terceiro, nenhuma promessa de milagres, apenas o que as plantas e a natureza de fato podiam oferecer. Mesmo assim, não recusava as ofertas espontâneas. Uns traziam ovos, leite, mel ou conservas caseiras. Outros ajudavam no quintal, rachavam lenha, consertavam a cerca, cavavam os canteiros assim que a neve derreteu. Pouco a pouco, com essas mãos conjuntas, a casa ganhava nova vida, mais aconchegante e sólida. Ludmila Ivanovna passou a vir com frequência. No início, eram visitas tímidas para checar a saúde de Misha. Depois, ficou para ajudar com a horta que crescia. Descobri que ela tinha um dom raro, reconhecia dezenas de plantas apenas pelos primeiros brotos da primavera. Minha avó também trabalhava com ervas, confessou certa vez com um suspiro. Só que eu era jovem, boba, não me interessei. Agora me arrependo. Em meados de abril, outro encontro mudaria tudo. A chegada de Helena Viktorovna, uma terapeuta da clínica distrital. Alta de postura ereta, com cerca de 50 anos, ela apareceu sem aviso. Apresentou-se e foi direto ao ponto. Ouvi falar muito bem de você, Nadia Andreevna. Dizem que tem mãos leves e receitas antigas. Preparei-me para uma repreensão, afinal, exercer medicina sem diploma era arriscado, mas ela me surpreendeu. Quero propor uma parceria. Na nossa clínica faltam profissionais, faltam remédios. E as pessoas precisam de ajuda. Você poderia atuar oficialmente como consultora de fitoterapia, dentro de um programa de medicina tradicional. Mas eu não tenho formação, gaguejei. Ela sorriu, isso tem jeito. Em Tver há um curso de 6 meses. Para alguém com seu talento será fácil. Você tem um dom, mas precisa de conhecimento. Faça o curso, e eu ajudo com a papelada. Assim ganhei um novo propósito, estudar. Todas as quartas-feiras pegava o ônibus para Tver, onde absorvia com avidez as bases científicas daquilo que antes fazia por instinto. O professor do curso frequentemente me elogiava. Você tem uma compreensão inata da matéria. Isso é raro. Num desses dias, ao voltar das aulas, avistei uma figura conhecida na parada de ônibus.
Valery Sergeel, o antiquário, ou seria mais preciso dizer o ladrão de memórias. Ele estava nervoso, olhando para os lados com uma grande sacola nas mãos. Ao me ver, estremeceu e tentou se esconder, mas eu o chamei. Senhor antiquário, ou como preferir, historiador local. Ele congelou, depois se virou lentamente pálido como um lençol. Nadia Andreevna. Que coincidência, inesperada, não? Aproximei-me, especialmente depois que ele esvaziou minha casa. Não entendo do que está falando, tentou se defender, mas os olhos traíam o pânico. Entende sim, afirmei, firme. E segure bem essa sacola. Por acaso não estão aí a caderneta de receitas da minha bisavó ou as ícones que sumiram? Naquele instante, 2 homens de terno aproximaram-se mostrando distintivos. A polícia vinha rastreando Sergeel há meses. Ele roubava antiguidades por toda a região. Dessa vez, o pegaram em flagrante tentando vender ícones furtadas a um receptador. Na delegacia ele desmoronou. Sentado, cabeça baixa, choramingava. Minha mãe está morrendo. Preciso de dinheiro para o tratamento. Câncer, estágio 4. Em Moscou havia uma terapia experimental, mas custava milhões. Olhei para aquele homem frágil, encurralado pelo desespero, e não consegui odiá-lo. Não vou prestar queixa, disse ao investigador, se ele devolver tudo. Sergeel levantou os olhos cheios de lágrimas. Devolvo até o último papel, juro. No dia seguinte, apareceu com a sacola, ícones, documentos, fotos e o mais precioso, a caderneta da bisavó. Obrigado, sussurrou, parado no limiar da porta. Você não faz ideia do que significa evitar a prisão. Faço ideia, respondi. Agora me conte sobre sua mãe. Qual o diagnóstico? Quais os sintomas? Ele piscou surpreso, mas depois falou atropeladamente com uma dor tão genuína que era impossível duvidar. Ouvi-o em silêncio, subi ao andar de cima e voltei com um embrulho pequeno. Aqui está uma mistura de ervas. Não vai curar o câncer, mas aliviará as dores e os efeitos colaterais da quimioterapia. E esta receita de tintura ajudará a recuperar as forças. Sergeel me encarou como se visse um fantasma. Você me ajuda depois de tudo o que fiz? Ajudo sua mãe, corrigi. E a você dou uma chance de se redimir. Ele foi embora prometendo dar notícias e cumpriu. 2 semanas depois, ligou para dizer que a mãe dormia melhor e sofria menos. No início de maio, quando a aldeia se afogava no branco das macieiras em flor e no lilás das seringueiras, outro visitante inesperado apareceu à minha porta, Igor. Bronzeado com a camisa nova e uma pasta de documentos nas mãos, disse sem preâmbulos, precisamos conversar. Oficialmente. Convidado a entrar, não teve chance de começar. Mal sentou-se na cozinha, alguém bateu à porta. Era uma mãe com a filha, coberta de erupções alérgicas. Depois, um idoso com problemas de pressão. Em seguida, um casal jovem do vilarejo vizinho, em busca de conselhos sobre infertilidade. Igor permaneceu no canto, observando em silêncio enquanto eu atendia cada um. Ouvia, examinava, preparava chás, dava orientações. Seu rosto era um mapa de emoções, do ceticismo à curiosidade, da dúvida à admiração. Isso agora é seu trabalho? Perguntou quando o último visitante se foi. Isso é minha vida, respondi simplesmente. Ele ficou calado, tamborilando os dedos na mesa. Trouxe os papéis do divórcio. Achava que você já teria voltado à razão e estaria pronta para voltar a Moscou. Seus olhos percorreram a cozinha, os maços de erva secando, os vidros de tinturas, os livros de botânica abertos. Mas vejo que encontrou seu lugar aqui. Falamos até tarde da noite. Pela primeira vez em anos falamos de verdade. Sem frases feitas, sem acusações. Ele contou sobre a promoção no trabalho, sobre como o sucesso profissional já não o realizava. Eu falei dos meus planos, dos cursos, das pessoas que havia ajudado e daquelas que ainda esperavam por mim. E pela primeira vez, não houve um abismo entre nós, apenas 2 pessoas, cada uma em sua própria primavera, finalmente enxergando a luz no caminho do outro. Falei sobre os cursos que estava fazendo, sobre a parceria com o hospital da região e sobre como, pouco a pouco, estava quitando o empréstimo que minha avó havia deixado. No dia seguinte, Igor se ofereceu para ajudar com a casa. O telhado vazava, a varanda estava torta. Para minha surpresa, ele realmente se dedicou à tarefa com entusiasmo, como se precisasse provar algo, a mim ou a si mesmo. Os dias passaram num piscar de olhos. Igor consertava, lixava, pintava. À noite, sentávamos na varanda, tomávamos chá de ervas e conversávamos. Às vezes sobre o passado, às vezes sobre o futuro, mas principalmente sobre o presente. Não te reconheço, disse ele na última noite antes de partir. Você ficou forte. Antes você era como uma sombra, quieta, insegura, sempre em dúvida. E agora completei por ele, agora eu sei quem sou.
E sei o que quero. E o que você quer? Ele me olhou com uma expressão nova, não mais condescendente como antes, mas interessada, quase respeitosa. Ser eu mesma, respondi com um sorriso, ajudar as pessoas, continuar o trabalho que minha bisavó e minha avó começaram. Igor foi embora sem assinar os papéis do divórcio. Disse que ainda pensaria. E eu não insisti. Tinha tempo e força para resolver tudo na hora certa. Fiquei na varanda, observando seu carro se afastar, e de repente percebi que não sentia mais rancor nem amargura. Só uma certeza tranquila de que tudo seguia seu curso, como deveria ser. O sol se inclinava para o poente, pintando a aldeia em tons dourados e rosados. Das janelas abertas vinham vozes, risadas, o tilintar de louças, os sons comuns de uma noite de verão. No meu jardim, as primeiras flores da primavera desabrochavam, aquelas mesmas que no verão se transformariam em remédios. Aqui está o meu lugar no mundo, pensei, inspirando o perfume das macieiras em flor. E pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente, profundamente feliz. O verão chegou a Sosnova em toda a sua glória, com campos verdejantes, sol escaldante e chuvas passageiras, com o cheiro de morangos silvestres e feno recém-cortado. Minha casa, antes tão abandonada e solitária, agora pulsava com vida, cheia de vozes, aromas de ervas e movimento constante. No início de junho, recebi o certificado oficial de fitoterapeuta. Minha atividade finalmente estava regularizada. Fechei um acordo com a policlínica do distrito e passei a atender lá 2 vezes por semana, ajudando com a medicina natural aqueles que não encontravam alívio nos tratamentos convencionais. Nos outros dias, as pessoas vinham até mim. Atendia de 15 a 20 pessoas por semana, sem contar aqueles que apareciam só para um conselho ou um chá medicinal. A antiga sala de visita se transformou em um verdadeiro consultório de ervas. Nas paredes, prateleiras repletas de potes e caixinhas meticulosamente etiquetados. Nos ganchos, maços de plantas secando. Sobre a mesa, balanças, pilões, medidas e tudo o mais necessário para preparar as fórmulas. Num canto, uma maca coberta por um lençol limpo, acima dela um relógio antigo e o retrato da bisavó Anastasia, em uma moldura fina de madeira. No começo do verão, formei meu primeiro grupo de estudos, 10 pessoas das vilas vizinhas interessadas em aprender os fundamentos da herboristeria. Entre elas estava Ludmila Ivanovna, que agora me ajudava constantemente, colhia ervas, cuidava do jardim medicinal que eu havia plantado e recebia os visitantes quando eu ia à policlínica. Nádia, você precisa de um assistente, disse ela certa vez. Sozinha não dá conta. Eu já sou velha, mas você precisa de alguém jovem com formação. Balancei a cabeça, como se não fosse necessário, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Minhas forças não davam para tudo. E a ajuda chegou de onde menos esperava. Num dia de junho, um carro parou junto ao portão, e dele saiu Queril com malas e caixas. Irmãzinha, receba seu novo morador, anunciou ele, já na porta. Agora vou viver aqui. O quê? Pensei que tinha ouvido errado. E o seu trabalho em Tver? Acabou, deu de ombros. Cansei. Vendi o apartamento, quitei as dívidas, comprei a casa vizinha, aquela atrás do pomar. Vou te ajudar. Olhei para ele desconfiada. Queril, você está falando sério? Completamente. De repente ele ficou sério. Depois daquele caso com o Sergeev. Enfim, repensei muita coisa. Quero viver perto da minha irmã, ajudar você. O que você faz aqui é importante, Nádia. Eu só vendia carros, corria atrás de comissões. Era tudo tão vazio. Abracei meu irmão, sentindo um nó na garganta. Pela primeira vez em anos, estávamos tão próximos quanto na infância, quando subíamos juntos nas árvores do jardim da vovó. Queril revelou-se surpreendentemente útil. Com sua habilidade para negócios e seu jeito organizado, nosso pequeno projeto logo ganhou estrutura. Ele assumiu toda a burocracia, documentos, contratos, encomendas de materiais, e ainda coordenou a construção de uma nova ala na casa, onde seria instalado um consultório adequado para atendimentos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No final de julho, o telefone tocou. Era Igor. Nádia, me transferi para a filial de Tver da empresa. Chego na sexta-noite. Você me busca? Não soube o que responder. Depois de sua visita em maio, trocamos algumas ligações, mas sempre formais, sem profundidade. E agora aquela decisão. Você tem certeza? Foi tudo que consegui dizer. Pude ouvir o sorriso em sua voz. Pensei muito, Nádia. Sobre você, sobre nós, sobre o que realmente importa na vida. E percebi que não quero te perder. Ele chegou com um buquê de flores do campo, margaridas e centauras colhidas no caminho. Sentamos na varanda, conversamos até tarde, e de repente vi nele aquele mesmo Igor por quem me apaixonara anos antes.
aberto, atento, com um brilho nos olhos. Aluguei uma casa em Tver, vou trabalhar de lá, disse. E nos fins de semana, se você não se importar, virei te ver. Não me importei. Pelo contrário, a cada visita percebia que estávamos nos redescobrindo, agora como iguais, como adultos que haviam encontrado seu próprio caminho. Era verdade. Ele me olhava com uma expressão tão intensa que não pude conter o riso. É mesmo, papai? Já faz 6 semanas? Igor me pegou no colo e rodopiou pela sala. Nadinha, isso é um milagre. Naquela noite nos reunimos todos à mesa, eu, Igor, Kirill, Lyudmila Ivanovna e as crianças, traçando planos para o futuro. A casa precisava ser ampliada não só para atender mais pacientes, mas para abrigar uma família que crescia. Igor decidiu se mudar definitivamente de Tver. A empresa permitia que ele trabalhasse remotamente 3 dias por semana. Sabia, confessou ele, quando ficamos sozinhos, eu sempre sonhei em ter uma casa de verdade. Com jardim, com uma bania de madeira. Achava que precisava de milhões para isso. Mas descobri que só precisava encontrar meu lugar. Sorri, pousando a mão sobre a barriga ainda plana. No final de agosto, no aniversário da morte de vovó, organizamos uma grande celebração familiar. No quintal, uma longa mesa foi posta com comidas, e convidamos todos que se tornaram importantes naquele ano. Ana Petrovna, Lyudmila Ivanovna com os filhos, Helena Viktorovna do hospital, meus alunos dos cursos de fitoterapia. O dia estava excepcionalmente quente e ensolarado. Crianças corriam entre as macieiras, brincando de esconde-esconde. Os adultos conversavam sem pressa, riam. Igor mostrava orgulhoso o projeto da bania que construiria. Kirill falava dos planos de cultivar ervas medicinais em larga escala. Escutem, meus queridos, disse Ana Petrovna de repente, levantando seu copo de mors. Vamos lembrar de Claudia Sergievna. Boa mulher era, luminosa. E parecia saber tudo sobre vocês antes mesmo de acontecer. Como assim? Igor se interessou. A velhinha só balançou a cabeça na minha direção, Ana Petrovna apontou para mim. Sempre repetia, minha Nadinka vai encontrar felicidade aqui. Você vai ver. Eu não acreditava. Uma moça da cidade, o que ia fazer na roça? Mas ela sabia. Aliás, lembrei, venham comigo. Tenho uma coisa para mostrar. Entramos na sala fresca, onde sobre a mesa coberta por uma toalha bordada estavam os cadernos de receitas da vovó e minha nova agenda com anotações sobre fitoterapia moderna. Tirou de uma gaveta um envelope amarelecido que encontrara no dia anterior, ao organizar as coisas de inverno. Olhem, outra carta da vovó. Desdobrei o papel, onde sua letra angular e familiar dizia: minha filha, minha Nadinka, se você está lendo isso, é porque encontrou seu caminho. Sempre soube que mais cedo ou mais tarde, você voltaria às suas raízes. Aqui está sua força, aqui está seu lugar. Talvez você esteja zangada comigo por ter deixado uma casa velha e dívidas em vez da riqueza que prometi. Mas acredite, quis o melhor para você. Riqueza não se mede em rublos, mas na quantidade de bem que você traz ao mundo. Você entenderá isso quando encontrar seu caminho. Nosso dom é ajudar, curar, dar esperança. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Sua bisavó Anastásia sabia. Eu sabia. Agora você também sabe. Seja feliz, minha menina. Não temas dificuldades, elas nos fortalecem. Não tema a solidão, pessoas boas sempre aparecerão. Não tema o futuro, ele está em suas mãos. Eu a amo, onde quer que esteja sua vovó Clava. O silêncio tomou conta da sala. Olhei para aquelas palavras e as lágrimas que surgiram não eram de tristeza, mas de uma claridade estranha, como se a última peça de um quebra-cabeça tivesse se encaixado. Mulher sábia, murmurou Kirill. Não calculou, balançou a cabeça Ana Petrovna. Sentiu com o coração. São coisas diferentes. Voltamos para o quintal, onde o sol da tarde dourava as copas das macieiras. Igor me abraçou pelos ombros. Em que está pensando? No futuro, respondi. Quero construir aqui um verdadeiro centro de medicina tradicional. Não só para atender pessoas, mas para ensinar, para que esse conhecimento não se perca. E criar as crianças com respeito à natureza, à sabedoria popular. Vamos construir, disse ele, firme. Vamos construir tudo. Passou-se mais um mês. O outono precoce pintou o jardim em tons de ouro e rubi. Eu estava na varanda da casa restaurada com a filhinha dos vizinhos no colo, que haviam vindo me mostrar a bebê. Igor marcava no chão o local da nova bania. Kirill cavava com entusiasmo as covas para as ervas medicinais. No jardim, entre as folhas caídas, as crianças de Lyudmila Ivanovna corriam gritando. Sobre a mesa da casa, os cadernos da vovó com suas receitas e minha agenda com anotações sobre fitoterapia moderna. E a fotografia, aquela em que vovó, jovem com a trança sobre o ombro,
Olhava direto para a câmera com um sorriso suave. Obrigada, vovó, sussurrei, fitando a imagem. Agora entendo que riqueza você me deixou. Uma brisa quente acariciou meu rosto, como se uma mão invisível me afagasse a bochecha. Por um instante pareceu que ouvia sua voz rouca e doce. Viva, minha filha, viva e ajude os outros a viver. Sorri e saí para o quintal, onde minha nova família me esperava. Não apenas um marido e um irmão, mas todas aquelas pessoas que o destino havia colocado em meu caminho naquele ano extraordinário. A estrada à frente era longa, mas eu já não temia os obstáculos. Sabia qual era meu caminho. Encontrara meu lugar no mundo. E a herança que um dia me pareceu um fardo amargo havia se transformado no presente mais precioso. As meias minúsculas que tricotava para meu futuro filho repousavam sobre o colo, enquanto Ludmila Ivanovna compartilhava receitas antigas de infusões curativas. Ela havia se mudado para o anexo vazio no fundo do terreno, onde suas crianças agora frequentavam a escola local. De ajudante indispensável, ela se transformará em uma presença que iluminava nossos dias, e pela primeira vez em anos, seus olhos não carregavam mais o medo do amanhã. Minhas mãos repousaram sobre a curva suave de minha barriga, onde uma pequena vida crescia há 5 meses. Em breve, nosso lar ganharia um novo membro, um herdeiro dessa história que se reescrevia a cada dia. Ainda não sabia se seria menino ou menina, mas já carregava dentro de mim a certeza do que ensinaria, que a verdadeira riqueza não se mede em moedas ou posses, mas na quantidade de luz que espalhamos pelo caminho, na diferença que fazemos na vida dos outros. A fotografia da vovó agora ocupava o lugar de honra sobre o aparador da sala, como se ela, de algum lugar além do tempo, sorrisse satisfeita com o desenrolar dos fatos. Você planejou tudo, vovó, sussurrei em pensamento. Sabia que eu encontraria meu lugar aqui. Um ano antes, chegará àquela casa com o coração em frangalhos, sem fé no futuro, convencida de que o melhor de minha vida já havia passado. Como me enganara. A vida real só começara quando pensei que tudo havia terminado. Agora eu sabia, era possível superar qualquer tempestade. Mesmo nas noites mais escuras, existe uma centelha de luz, basta ter coragem para enxergá-la. Que as perdas, quando aceitas como lições, podem se transformar em ganhos inesperados. E que a força de uma mulher não está em sua beleza, em seu status ou em suas contas bancárias, mas na coluna vertebral invisível que a mantém de pé íntegra, independentemente das circunstâncias. Essa força, esse legado, fluía como um rio através das gerações, de Anastácia, minha bisavó, para Cláudia, minha avó, dela para mim, e agora para o filho que carregava no ventre. O vento brincava com as folhas das macieiras enquanto o sol se inclinava para o poente, pintando o céu de tons rosados. Em breve a noite cairia e nos reuniríamos à mesa comprida da varanda, toda a nossa família recém-descoberta. Tomaríamos chá de ervas, trocaríamos histórias, faríamos planos. Depois me deitaria sob o edredom de retalhos costurado pelas mãos da vovó, adormecendo ao som dos grilos, do murmúrio da casa antiga e do latido distante dos cães da vizinhança. Meus pensamentos já não se perderiam no passado com suas dores e ausências. Agora olhava para frente, para um futuro claro, repleto de possibilidades. Os cadernos de receitas da vovó descansavam ao lado de minhas anotações, onde a ciência moderna se entrelaçava com a sabedoria ancestral, criando algo novo. Assim como em minha vida, o urbano e o rural, a perda e o reencontro, o amargo e o doce, o fim de um ciclo e o início de outro. A riqueza não está nos rublos, mas no bem que você semeia, ecoava sua voz em minha memória. Eu entenderá, vovó. Encontrara meu caminho. E esse era o legado mais valioso que poderia herdar. Com essa certeza, levantei-me do banco e segui em direção à casa, onde meus entes queridos me aguardavam. Continuaríamos a viver, a construir, a curar, a ensinar, a amar. Nesse movimento constante de dar e receber estava nossa verdadeira fortuna, um tesouro que nenhum banco poderia guardar. Obrigada, vovó, por tudo.